Olá, meu nome é Flávia Domingos, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes e vou apresentar o trabalho intitulado como Razão Sexual de Miracródoro urundeuva na Estação Ecológica de Aiuá. Esse trabalho tem como coautor Paulo Maier, que também é analista ambiental do ICMBio. Plantas dioicas, que são plantas que apresentam indivíduos com sexos diferentes, ou seja, plantas com flores exclusivamente masculinas e plantas com flores exclusivamente femininas, são incomuns entre as angiospermas. Essa diferença entre os sexos dos indivíduos é uma característica evolutiva para evitar a autofecundação, mas também aumenta a dependência dessas plantas de fatores bióticos para a promoção da fecundação e da reprodução. Essas plantas, além de apresentarem diferenças de morfismo sexual entre as plantas, também pode apresentar diferenças na morfologia, fisiologia e também na fenologia. Nas plantas dioicas, existe uma tendência de maior proporção de plantas masculinas. Essa diferença não é bem estudada, entendida, mas é necessário compreender a razão sexual das espécies, especialmente aquelas que têm interesse, para a promoção de ações que visam a conservação dessas plantas. Miracródoro urundeuva, que é a espécie desse estudo, é uma planta da família Anacardiaceae, conhecida popularmente como aroeira do sertão. Uma espécie amplamente distribuída no território nacional e que tem uma grande versatilidade de usos, sendo muito utilizada, especialmente na região Nordeste, pelas suas aplicações medicinais, especialmente pela atividade anti-inflamatória que suas cascas apresentam. Essa planta é muito utilizada por populações rurais e, por causa desse grande uso, dessa grande versatilidade, é considerada por alguns estudos como uma espécie prioritária para receber ações de conservação. Embora não conste atualmente na lista de espécies ameaçadas da flora brasileira, é uma espécie que é proibida de corte por força de uma portaria do IBAMA de 1991, que ainda está em vigor. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi estimar a razão sexual e verificar a possível relação do sexo com a distribuição diamétrica numa população natural de Miracródoro urundeuva, numa área de Caatinga, na Estação Ecológica de Aiuaba. A Estação Ecológica de Aiuaba, onde foi realizado o trabalho, é uma unidade de conservação de proteção integral, com área de aproximadamente 11.000 hectares, localizada no sul do estado do Ceará. Lá foi feito um estudo numa área de 14 hectares, entre os anos de 2021 e 2022, onde foi feita a sexagem de todos os indivíduos adultos de aroeira localizados nesses 14 hectares que estavam em fase reprodutiva. A ida a campo em 2 anos foi para garantir que a gente conseguisse identificar o máximo de indivíduos florescendo para identificar o sexo. Foi feito o georreferenciamento de todas as plantas e assim que identificadas, as plantas eram marcadas no tronco com tinta em cor diferente para identificar plantas masculinas e plantas femininas. Também foram coletadas medidas da circunferência e altura do peito das espécies para avaliar a possível diferença na distribuição diamétrica. Como resultado, foram identificados nesses 14 hectares 226 indivíduos de aroeira em idade reprodutiva, distribuídos em 100 indivíduos femininos, 98 masculinos, uma planta hermafrodita e 27 indeterminados, já que não floresceram em 2021 e nem 2022, conforme mostrado no gráfico abaixo. A densidade identificada foi de 15,9 indivíduos por hectare, e a proporção foi muito próxima de 1 para 1, sendo 1,02 para 1 prevalecendo flores femininas. Não foram encontradas diferenças significativas na distribuição diamétrica que estivesse relacionada ao sexo. E acredita-se, por ser uma área protegida que está há bastante tempo sem sofrer desmatamento, que essa população esteja em equilíbrio e, por isso, apresentou essa proporção
de 1 para 1. Apresento aqui os meus agradecimentos. Obrigada.